Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. A cobrança e a fala forte após a derrota. Os erros admitidos pela comissão técnica na partida contra o Mirassol. E mais, Rocher, a situação exata do goleiro e o que o Inter fala abertamente sobre a recuperação desse jogador. Mas antes, pessoal, da gente falar sobre esses temas, deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal, quinta-feira após derrota do Internacional, voltando aqui no canal para a gente falar principalmente sobre o que foi dito após a derrota do Inter, já projetando esse futuro de campeonato brasileiro, a partida, olha, decisiva contra o Sport nesse domingo no estádio Beira-Rio. Começando, pessoal, pela entrevista coletiva do Ramon e do Emiliano Dias, que admitiram que a partida foi muito ruim. Isso me agradou. Eu estava já, digamos, não vou dizer montado, vou dizer assim, talvez remediado com o Roger na entrevista, que chegava, dizia que estava tudo bem, estava tudo certo, que o time não foi bem, mas que depois vai melhorar. Não, o Ramon e o Emiliano Dias, eles foram muito contundentes nas suas ponderações, dizendo que o time não fez uma boa partida, muito pelo contrário, perdeu em todos os aspectos por Mirassol, isso foi dito, no aspecto tático, no aspecto físico, de duelos perdidos, o Ramon chegou a falar isso, que o Mirassol ganhou praticamente todos os duelos. O Emiliano Dias chegou a dizer que o time foi pouco intenso, não sei se eles não esperavam isso, sinceramente, com essa escalação que eles colocaram em campo, eu não via como o time ser intenso, mas pelo menos eles viram esse problema de pouca intensidade na partida. Afinal, o Inter tinha um meio-campo realmente muito lento, né? Vamos lá. Bruno Henrique, mais de 30 anos já, pouco intenso. Thiago Maia, que apesar de jovem, também não tem a intensidade como uma das suas características. Alan Patrick, não preciso nem falar, a intensidade não é a dele. E Oscar Romero também, não preciso nem entrar no mérito. Então, assim, com essa escalação, não dava para esperar algo diferente de um Inter sem uma intensidade, que foi o que a gente viu na partida de ontem contra o Mirassol. Pelo menos a comissão técnica enxergou esses erros e essa inoperância do Inter na partida de ontem. Sobre cobrança, pessoal, a comissão técnica demorou um tempinho ontem entre o fim do jogo e a entrevista coletiva. Pelo que eu sei e pelo que eu apurei de informação, houve uma conversa, não vou dizer cobrança muito forte, mas houve uma conversa mais, digamos, contundente com o grupo de jogadores para entender de fato o que estava acontecendo e o que aconteceu em campo na partida, porque o que foi treinado ao longo da semana não foi executado na maior parte do tempo pelo grupo de jogadores. Então houve essa conversa, houve também uma fala forte, na minha opinião, do Emiliano Dias sobre a próxima partida, sobre o jogo contra o Sport, que ele classificou como uma final. E vamos lá, pessoal, o Inter do Roger, o Inter de algumas rodadas atrás dizia: não, nossa briga não é contra o rebaixamento. O Inter falava até em Libertadores, o Alan Patrick chegou a dizer em entrevista, o Roger citava a possibilidade também de Libertadores. Pelo menos eu tô vendo uma nova comissão técnica mais realista. Não, o jogo contra o Sport é uma final, por mais que a gente esteja nesse momento a 7 pontos da zona, que pode aumentar aí nessa quinta-feira, pode diminuir, na verdade, essa diferença, porque tem jogo do Vitória, mas por mais que a gente tenha essa gordura, a briga é lá embaixo. E essa fala do Emiliano Dias eu acho que traz um pouco desse contexto e desse senso de realidade, que na verdade o Inter não vai disputar lá em cima, muito pelo contrário, a disputa é na parte de baixo da tabela para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro. Não gostei da partida, jogo muito ruim, mas gostei do que eu ouvi na entrevista de pessoas conscientes do que de fato está acontecendo, do que não deu certo contra o Mirassol, para que possa
ter uma correção aí na partida contra o Sport. Os treinadores também, pessoal, foram questionados na entrevista sobre o goleiro Sérgio Rocher e sobre a possibilidade dele voltar a jogar ainda nesse ano. O Emiliano Dias disse, olha, a gente tem essa expectativa, o Rocher tem a lesão no pé, tem a lesão também na mão, que ele está fazendo agora a cirurgia, fez na última terça-feira, então passa ainda por um procedimento pós-cirúrgico, então existe, claro, uma expectativa que o Rocher volte ainda nessa temporada. Claro que a pergunta ela ganha um contorno ainda mais de importância por conta da péssima atuação do Antony na partida de ontem. Mas sim, existe uma expectativa do Rocher voltar ainda nessa temporada. Claro que não vai ser para a partida do final de semana contra o Sport. Aliás, quem retorna para esse final de semana é o Carboneiro, que não esteve à disposição. Muita gente, inclusive, repercutiu uma foto que foi publicada pelo próprio Carboneiro nas redes sociais em Nova York. Eles que estavam com a seleção da Colômbia nos Estados Unidos ganharam ali um dia de folga em Nova York. Muita gente questionou, o Palmeiras também teve esse mesmo problema. O Flaco Lopes jogou nos Estados Unidos e ontem esteve em campo pelo Palmeiras, fez gol inclusive na goleada do Palmeiras sobre o Bragantino. Mas, pessoal, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. O Flaco Lopes, ele jogou em São Paulo. Então ele pegou um voo direto dos Estados Unidos para São Paulo. Não sei até se a Leila Pereira colocou o seu jato à disposição, o seu avião, enfim, que é um recurso, enfim, que tem a equipe do Palmeiras que o Inter hoje não tem. E a questão do Borré e do Carboneiro era mais complexa, porque eles teriam que sair dos Estados Unidos, descer em São Paulo e pegar uma condução até Mirassol. Não sei se em outro avião ou de ônibus, enfim, e os horários eles são ruins, né? Então não existia essa possibilidade dos dois estarem à disposição. Então não foi por preguiça, não foi por comodismo, foi porque não era possível, principalmente porque o Inter jogava no interior de São Paulo. Se a partida fosse na capital paulista, aí a situação seria completamente diferente e os dois poderiam até estarem à disposição. Não foi o caso nessa partida, mas retornam agora no final de semana contra o Sport, partida muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Já projetando, pessoal, esse jogo, o Inter deve ter ali uma manutenção do sistema de 3-5-2 e deve ter também a volta do Carboneiro na vaga do Oscar Romero, pelo menos essa é a expectativa. Pode e existe uma possibilidade do Ramon entender que o jogo não necessita de 3 zagueiros. Aí ele desmonta esse sistema, vai para o 4-2-3-1, talvez, que ele utilizou na segunda etapa, mas que não deu muito certo. Vamos ver qual vai ser a escolha do novo técnico do Inter, o Inter que volta a treinar nesta tarde no CT Parque Gigante. Tá certo, galera? Eu volto ainda hoje, na quinta-feira, para a gente atualizar o Colorado aqui no YouTube. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal para me ajudar nesse projeto, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!